Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Escola Sabatina Viva da Associação Paulista Leste. Que bom que você está aqui conosco. Que Deus possa abençoar a tua vida, a sua família, o seu trabalho, o seu ministério. Porque se você está aqui é para fazer história. E acima de tudo buscar um conhecimento dos altos céus para instruir a cada dia mais os seus alunos, os seus amigos na palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu quero te pedir, vai lá, filho de Deus, no YouTube, @PaulistaLeste. Tá vendo o CG aqui embaixo? Vai lá, clica no sininho e se inscreva no nosso canal. Ou se você preferir, no Instagram, mips.apl, você estará por dentro de toda a escola sabatina da nossa associação. Nessa manhã, eu quero falar aqui para vocês a respeito sobre o tema deste próximo trimestre. Será sobre a carta de Efésios. Se você ainda não tem essa lição, por favor, nos mande um recadinho. Nós queremos disponibilizar para você de uma forma virtual, física, da forma como pudermos poder te alcançar, ok? Não perca, essa lição aqui está tremenda, está falando sobre a teologia de Paulo, dentre outras esferas de conhecimento teológico que nós iremos abordar ao longo do trimestre. E para falar um pouquinho sobre isso, eu não posso falar sozinho. Trouxe alguns amigos aqui, pessoas de qualidade, de excelência. Estamos aqui com o pastor Giovanni Teodoro, nosso querido pastor lá do Jardim das Oliveiras, isso ok? Mesmo. Tive o prazer de ser pastor dele e da família dele. Para vocês terem ideia como é que eu tô ficando velho já. Não tô gostando dessa história. Mas eu tive o privilégio de estar ali pastoreando a família dele lá do Jardim Imperialto. E o pastor Giovanni estará aqui conosco nessas próximas lições. Pastor, manda um abraço pro teu povo, pra família. Não esquece da esposa para não ter problema depois. Fique à vontade aí, tá bom, meu querido? Pastor Leonardo, obrigado aí pelo convite. Prazerzão a gente estar junto aqui. Quero, além de agradecer você aqui pela oportunidade, também a minha esposa pela paciência comigo, como sempre, mas também quero saudar aqui ao Distrito do Jardim das Oliveiras, Igreja do Jardim Mabel, Jardinélia, Jardim das Oliveiras e Novo Quêmio, que nos acompanham aí sempre. Amém. Temos aqui também o pastor Robson, Isso que é mesmo. lá do Distrito do Tremembé. Pastor Robson, manda um abraço pro pessoal aí. Te agradeço desde já por estar aqui conosco. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar com vocês, com esse seleto time aqui, dessas nobrezas que estão comigo aqui, pra gente dissecar a lição da Escola Sabatina. Obrigado pelo convite, viu? Amém. Um abração para os membros, para os irmãos da Igreja do Jardim Tremembé, para todo o distrito e para toda a nossa querida Paulista Leste. Amém. E temos aqui o pastor Daniel Manetta. É isso aí, pastor? Sou eu. Este é o irmão que está conosco, nosso querido pastor Daniel, é lá de Franco da Rocha, é o pastor do distrito. Tive o prazer de conhecer um pouquinho antes, foi pastor da minha família, pastor da minha mãe, dos meus parentes. Não ficou doido ainda, mas tá aqui desfrutando de toda a faculdade mental, tudo bonitinho. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco, querido. Manda um abraço pro teu povo. Valeu, um abraço aí, então, especial para minha família, para o Distrito de Franco da Rocha, o pessoal da APL aqui, já como que você mencionou, né, sua família lá, povo querido, lá de Cajuru, Ribeirão Preto, os lugares onde eu fui pastor ali ao redor. Um abraço para vocês também, viu? E vamos que vamos, né? Isso daí. Muito bem, queridos, nós estamos aqui felizes porque nós vamos explanar um pouquinho sobre a lição, um novo trimestre, um novo assunto. E eu quero convidar você para participar conosco da bênção do Senhor. Pastor Robson, o senhor pode nos dirigir uma oração nesse momento para começarmos o estudo? Vamos orar então. Te agradecemos, bom Pai, pela oportunidade de estarmos aqui para falar de coisas que são relativas à salvação, ao perdão dos nossos pecados, através desse guia de estudos que nós temos em nossas mãos. Amém. Nós pedimos que Teu Santo e Bom Espírito nos ajude e nos conduza ao longo deste tempo. Em nome de Jesus, amém. 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 O verso para memorizar está lá em Efésios capítulo 1, verso 9 e 10, que diz o seguinte: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos,
todas as coisas, tanto nas do céu como na terra. Aqui Paulo ele começa a falar a respeito sobre uma nova mensagem que deveria ser dada à carta aos Efésios. A igreja de Efésios estava vivendo um período muito complicado, porque a idolatria havia se aproximado, o pensamento greco-romano estava predominado naquela localidade, e Paulo ele começa a falar a respeito sobre um Deus que estaria na dispensação da plenitude dos tempos, que seria um Deus atemporal, que ele sempre existiu, que estaria até o fim deste mundo, na plenitude de todos os tempos. E aqui, Paulo ele tinha um propósito profundo que motivou essa carta de Efésios para falar, para animar o povo, para eles não desanimarem da fé. O que nós podemos falar, principalmente para o nosso povo que está nos assistindo, Pastor Giovanni, Robson, Daniel, a respeito sobre a importância de nós estarmos centrados em Cristo, buscarmos essa renovação espiritual cada dia e vivermos com esse Deus que está na plenitude dos tempos. Pastor Giovanni? Bom, Pastor Léo, seguinte, quando a gente nota o propósito aí desta carta enviada por Paulo à igreja em Éfeso, exatamente falando de Cristo, exaltando o poder dele, exaltando o que ele fez, exatamente como uma forma de motivar os cristãos em Éfeso a permanecerem fiéis à convicção de que aquele era o único caminho da salvação deles. Então, quando a gente nota essas palavras iniciais de Paulo, essa introdução da lição, destacando exatamente esse propósito. Era isso que Paulo tinha em mente. Pastor Daniel? Eles estavam, vendo Paulo passar por dificuldades, e às vezes as situações que acontecem com outras pessoas afetam a gente, especialmente quando são pessoas queridas, E Paulo passou um tempo razoável com eles e agora eles sentiam, essa debilidade junto com aquilo que você já mencionou. Era um pensamento totalmente diferente, uma realidade onde ideias começavam a brotar e confundir a mente do povo, Então Paulo ele vai firmando eles nessa certeza. E eu vejo que isso é muito semelhante ao tempo que a gente vive, As ideias, as pós-verdades, que vão surgindo. E muito apropriada essa mensagem para os Efésios, e para nós hoje também, que vivemos nesse tempo. Então, olhando aí para as pessoas que estão vivendo realidades fora do contexto da Bíblia e às vezes prosperando nisso, e aqueles que estão procurando viver o que a palavra de Deus vive não estão prosperando tanto, às vezes, Às vezes a gente pode desanimar, e Paulo fala, não desanima não, aqui tá para vocês continuarem firmes, esse é o caminho, como o pastor Giovanni falou, Esse é o caminho. Pastor Robson, o que encanta o senhor nessa mensagem aí? Essa mensagem é muito linda, A mensagem de Efésios, porque Paulo ele faz questão de ressaltar qual é a identidade daquele povo de Efésios, Os Éfesos. E ele diz o que aconteceu na vida deles, como foi o processo da salvação, como eles tiveram a oportunidade de receber as bênçãos da salvação, do perdão dos pecados, e como que agora eles teriam que lidar com essa identidade, com essa herança deles. Eles receberam uma herança, uma identidade, e por estar num contexto agora de idolatria, de paganismo, muitos deles estavam sendo propensos a desviar, a desanimar da fé. E agora ele ressalta essas qualidades da salvação em Cristo Jesus, diz para eles quem eles são, o quão foi caro, o quão foi custoso a salvação deles, e agora chama eles a um novo ânimo, recobrarem um ânimo para continuar na fé. E aqui quando nós vamos para a parte de domingo, a gente começa a analisar Paulo sendo um evangelista, Então, para você que está nos assistindo, eu quero dizer algo para você que é importante. Você precisa ser evangelista aonde você estiver. O pastor Raimundo, que é lá da região norte do país, ele tem uma musiquinha. Não basta ser evangelista, não basta ser adventista, você tem que ser evangelista. Então você tem que pregar.
E Paulo ele estava vivenciando um período difícil, porque Éfeso era uma cidade portuária, rica, estava passando ali por um crescimento de prosperidade, e a mitologia grega, através do contexto de Artemis, onde o foco era nas questões cívicas, jogos atléticos, celebrações, tudo isso encantava os olhos do povo. Encanta hoje também, até os dias de hoje, quando você vai para a região de Atenas, aquele canto ali, as pessoas querem se lembrar e vivem em alguns momentos sobre isso. Jogos Olímpicos, entre outras coisas. E Paulo ele começa a exortar porque Artemis ele era um deus que estava sendo idolatrado, tendo uma reverência muito grande. Mas Paulo agora ele começa a fazer uma exortação que a reverência deveria ser prestada ao verdadeiro Deus. Muitas pessoas estavam se dobrando a isso. E quando nós vamos lá do livro de Atos 19, ele começa, através de Lucas, falar um pouquinho sobre isso. O que vocês... como que a gente pode trazer isso para os dias de hoje? As pessoas não estarem colocando Deus fora do foco verdadeiro. Artemis é um deus mitológico, mas existem alguns deuses mitológicos dentro do nosso dia a dia, que às vezes nossos irmãos de igreja não conseguem enxergar e entender. Como que eu posso colocar o verdadeiro foco, prestar verdadeira reverência a Deus e não a coisas desse mundo? Que mensagem que eu posso deixar para esse povo aí? Como mudar esse foco, né? Sim. É a pergunta. Eu acho que Paulo usa aqui na sua carta, não só na sua carta, na sua vida como evangelista, ele usava de algumas ferramentas, que eram ferramentas que o próprio Cristo ensinou, né? Por exemplo, ele usa metáforas, né? Ele coloca ali, né, a igreja como sendo um corpo, um exército, uma construção, uma noiva. Então, essas ilustrações da vida, do cotidiano daquelas pessoas faziam com que os olhos abrissem para enxergar de forma diferente essa realidade de um mundo que estava dominando. E essa deusa, né, Diana, né, Artemis, estava realmente causando muito... ela era muito influente ali na região, né? E Paulo, ao passar, eu achei interessante isso, ele passa por ali, e esse olhar que você falou de evangelista, ele olha para a cidade, as pessoas até pedem, falam assim, fica aqui, né? Ele fala assim, não, eu vou, mas eu vou voltar. E aí quando ele volta, ele passa ali 3 anos, né? Porque ele percebeu a grandiosidade da cidade e a importância da presença dele. Então, não só a gente precisa, para mudar essa realidade, né, usar uma forma de falar do evangelho que alcance a realidade das pessoas, que alcance a vida delas. É por isso que eu mencionei as metáforas dele. E outra, gastar tempo com as pessoas. Paulo percebeu, teve essa visão, olha, aqui está precisando do meu tempo. Aqui está precisando de eu estar com eles, viver com eles, para que o evangelho cresça aqui, senão eles vão ser dominados, né? Às vezes a gente fala de pregar o evangelho e acha que é só entregar um livro, né? O livro é importante, é fantástico, as pessoas leem, se convertem aqui, né? Mas gastar tempo com elas vai fazer toda a diferença nessa pergunta que você fez, na minha opinião, né? Ok. Que é o que Paulo... Um ponto importante, até refletindo aqui na fala do pastor Daniel, se nós percebermos, Paulo ele gasta tempo ali na cidade de Éfeso, 3 anos ali aproximadamente ali na sua 3ª viagem missionária, mas o ponto aqui são as oportunidades que se apresentam em locais onde há uma variedade de crenças. Então, ao mesmo tempo em que a cidade ela estava, de certa forma, imersa na idolatria, há uma grande quantidade de deuses e tudo mais, ao mesmo tempo o evangelista enxerga ali uma grande oportunidade para que o evangelho atinja aquela região. Então, por isso gastar tempo, por isso dedicar os seus esforços ali, se preparar, estudar, para estar ali, atingindo ali este objetivo. Pastor Robson. Ele
ele trabalha num contexto aqui de uma cidade portuária. Então vocês podem pegar aí todas as cidades que têm as mesmas características, né? Porto, aeroportos, onde pessoas de culturas diferentes elas têm acesso àquela cidade. Você pode notar o seguinte: uma cidade muito pagã, muito promíscua, uma cidade com muitas teorias, muitos conceitos diferentes. Então ele trabalha nesse sentido de visitar a igreja e como o pastor Giovanni disse, ele ficou um pouquinho, depois ele saiu, voltou, o pastor Daniel citou também, e ficou mais 3 anos ali. E as preocupações que ele tinha é que diante de uma cidade, de um contexto desse apresentado, as pessoas facilmente seriam contaminadas pela cultura da cidade. Então, mesmo estando longe, ele tinha essa preocupação de enviar mensagens ou de até mesmo retornar assim que fosse possível para poder corrigir, para poder colocar o foco das pessoas novamente no Evangelho, em Cristo Jesus. Não em pessoas, não em coisas, não em teorias, não em filosofias, mas agora ele tenta trazer as pessoas de volta para o contexto daquilo que é mais importante, a salvação em Cristo Jesus. E qual o nosso papel diante de tudo isso? E você mencionou aqui, né, para a gente trazer para a atualidade, né? E aqui, olhando, né, na lição, nós vemos o desafio dele não só no contexto pagão, porque no contexto judeu tinha uns exorcistas lá que queriam fazer as coisas do jeito dele, queriam resolver a religião do jeito deles, né? Hoje em dia a gente tem isso aí também, né? Tem os que... o povo não é exorcista, mas é quase isso, né? É um zelo excessivo, querem resolver as coisas, querem colocar a religiosidade, né, no nível pessoal. Eles colocam as próprias regras, né? Colocam as próprias leis ali e vão comandando aí a igreja. Ó, você tá com o demônio, eu vou ter que tirar esse demônio de você por causa de uma vestimenta, por causa de alguma postura, né? E Paulo enfrentou isso também. Então, hoje em dia a gente enfrenta a mesma coisa. Não é só as realidades que vêm do conhecimento de fora, mas dentro do contexto religioso nosso aqui, da religiosidade que a gente vive, a gente encontra desafios também, né? Pessoas com ideias, com conhecimentos que são talvez equivocados, né? Isso me traz um contexto importante para as pessoas pararem para pensar. Existe uma diferença entre você ser religioso e você ser cristão. Sim. Cristão é um estilo de vida que você tem, que você é temente e que você obedece. Você ser religioso, você é dependente de costumes e não de um ser acima de você. E Paulo estava tentando desvincular o conceito de Artemis, dentre outras mitologias que era uma religiosidade, para colocar o Deus vivo no coração dos nossos queridos. Por isso que ele faz uma reviravolta tremenda no anfiteatro, onde cabia mais de 25 mil pessoas, e Paulo começou a pregar. Mas os religiosos estavam com medo do sistema ser destruído, porque a maior receio deles é que, como Paulo estava falando sobre a anti-idolatria, pudesse cair o apoio financeiro ao templo. E aonde que nós nos apegamos nos dias de hoje? As pessoas não querem mudar algumas coisas na sua visão cristã para não perder um apoio financeiro, para não perder amizades, para não perder uma tradição de família, que é uma mensagem que nós precisamos trazer para os nossos irmãos. Porque hoje eu quero falar para você que está em casa. Às vezes você está vivendo uma religiosidade, mas não está vivendo um cristianismo. Porque nos apegamos a tantos costumes, regras, principalmente questões cerimoniais, que nós nos esquecemos da verdadeira essência do Evangelho, que é o Cristo crucificado e ressurreto, que tem que ser vivido e pregado todos os dias. Jesus é o centro de tudo, não é, pastor Leonardo? Centro de tudo. E aonde que nós precisamos colocar, que essa era a preocupação de Paulo. Gente, vocês estão seguindo Artemis, vocês estão seguindo Diana, vocês estão seguindo várias mitologias, mas essas pessoas morreram. Eu estou falando porque eu presenciei o Jesus Cristo,
O Jesus que foi crucificado, o Jesus que ressuscitou, é um Jesus que está vivo hoje. E as pessoas querem falar, às vezes querem viver um cristianismo de um Deus, mas eu não sei que Deus é esse que bate no coração das pessoas, ou de pastores que pregam, de religiosos que ensinam, que eles não querem mudar a sua sistemática por medo de um receio financeiro e não de um receio cristão. Nós pregamos no trimestre passado a respeito sobre as 3 mensagens angélicas. Por que um povo guarda a lei de Deus? Por que outro povo não guarda? Por que um povo teme a Deus? Por que um povo não teme? Por que um povo não vive a mensagem verdadeira e que um povo decide viver a forma como quer? Porque existem interesses. E é isso que eu quero trazer para a lição aqui com vocês. A gente vai fazer um bem bolado entre a parte de segunda e terça-feira. Segunda, aqui fala sobre essa reviravolta, essa importância da mensagem que Paulo estava pregando. O que a gente pode trazer de alento para o coração dos nossos amigos? Por que essa mensagem é tão importante? E por que essa carta aos Efésios deve fazer uma diferença na vida dos cristãos? Bom, eu gosto de pensar que, pro bem ou pro mal, mas quando o evangelho ele é pregado, mudanças significativas acontecem. Isso é nítido. Onde o evangelho foi pregado, mudanças ocorreram. E você citou, pastor, agora há pouco, acerca de costumes. Então, existem muitas pessoas presas a costumes. E muitas vezes não sabem o porquê daquilo. E se tem uma coisa que nós, como cristãos, essa religião viva, de fato, nós sabermos e entendermos o porquê nós somos cristãos. O porquê fazemos o que fazemos. Por que vamos à igreja? Por que vamos a um culto? Por que guardamos os mandamentos? É saber o porquê das coisas. E exatamente quando Paulo e aqueles que estavam acompanhando nessa jornada o fazem, de fato, muita gente abraça isso. E não tem como. Aonde o evangelho chega, mudanças significativas acontecem. Para o bem, muitos são salvos, mas para o mal, muita oposição acaba se levantando. Aonde o evangelho é pregado, há também oposição levantada. A carta aos Efésios, ela foi escrita enquanto Paulo estava na prisão domiciliar em Roma, aproximadamente aí no ano 62, sob o período de Nero, imperador Nero. Então ali ele aproveitou para escrever bastante coisa. Eu tenho quase que certeza, como era uma prisão domiciliar, ele tinha facilidade para mandar mensagens para as pessoas, para os lugares. E essa mensagem especial para os Efésios, ela era uma mensagem familiar para ser lida em casa, onde funcionavam as igrejas pequenas. Essas mensagens eram para ser lidas. E eu fico imaginando, família reunida, lendo ali as mensagens de Efésios, né, aos Efésios. E essas mensagens, elas tinham alguns temas que importavam realmente para eles. Fé, esperança, perseverança, conduta cristã e outras mensagens importantes, inclusive o papel da igreja diante da tremenda salvação em Cristo Jesus. Essas mensagens, acredito que se fossem hoje, elas estariam sendo ditas ou repetidas nos pequenos grupos. Com certeza. Os pequenos grupos, né? As pessoas falando, os pais ensinando, e ali não somente a família mais próxima, mas os amigos mais chegados. Essa é a ideia que dá aqui o livro. Eu gostei bastante, né, da sugestão do nosso periódico aqui, que fala para a gente ler aqui, né, a carta toda de Efésios. Diz aqui que leva até cerca de 15 minutos. Eu acho que eu levei um pouquinho mais, mas ele fala para a gente ler em voz alta e imaginar. Tem gente que é mais auditivo, outros mais visuais, né? E eu consegui, assim, colocar ali, imaginar, né, a pessoa ali na frente lendo essa carta diante daquelas pessoas ali, né, que estavam reunidas numa casa, tipo um pequeno grupo, uma classe bíblica, né? Uma classe ali, um grupo de amigos, né? E foi bem interessante essa experiência.
ler em voz alta. Então, você aí que tá aí em casa e não fez isso, faça, né? Eu acho que é legal a gente ler em voz alta. Outra coisa que eu achei interessante aqui também foi aquela experiência dos exorcistas, né? Onde eles tentavam expulsar ali pelo poder de Jesus, pelo nome de Jesus, e eles receberam uma confrontação, onde diz assim, uma advertência, né? Onde diz assim, olha, eu conheço Jesus e Paulo, mas vocês eu não conheço, né? E eu achei interessante isso, né? Que daí Paulo nem estava ali presente, mas a fama dele, a fama da pregação do evangelho, e Deus transformou essa situação, uma situação ruim, né? Deus transformou em bênção para abrir portas para o evangelho, né? Uma situação provocada até com envolvimento de anjos maus, de possessão demoníaca, Deus transformou em bênção para o evangelho. A gente vê que Deus pode fazer isso na nossa vida, no nosso contexto, né? Às vezes pensamos assim, nossa, na minha família ou no meu trabalho as coisas estão dominadas pelo mal, né? E Deus pode reverter essa situação para o bem, tanto da nossa salvação como das outras pessoas, né? Foram coisas que eu achei interessante nesses 2 dias aí que você mencionou, pastor. E quando a gente começa a analisar esse contexto, a gente começa a ver as analogias que Paulo começa a fazer na carta a respeito que o amor deve ter luz, sabedoria, que um cristão deve viver dentro dos moldes de Cristo e não da sua forma de pensar, e sempre puxando o contexto da família nessa carta, a unificação da família. Paulo sabia o que era se desprender da família para ter que pregar a mensagem. Paulo, por ser membro do Sinédrio, provavelmente era casado, provavelmente poderia ter sido pai. E ele deveria saber qual que era a dor, o espinho na carne que ele vivia, de ter que se separar para poder pregar essa mensagem de advertência. E às vezes as pessoas não conseguem colocar uma prioridade à família. Porque uma hora Deus vai pedir contas a nós, sobre a nossa família e sobre nós. Onde estão os filhos que eu te dei? Cadê a família que eu dei para você ser pastor em primeiro lugar? Porque nós somos pastores, mas você é pastor na sua casa aí. Você é o sacerdote, a sacerdotisa. Então, a primeira igreja que eu tenho que cuidar é o meu lar. Para eu poder cuidar das coisas de Deus depois. Porque vai ser a dinâmica da vida? Eu buscar a salvação para mim e eu não conseguir ajudar na salvação da minha casa. E aonde nós entramos no contexto de quarta-feira, que Efésios em seu tempo, dentre outras coisas, Paulo ele começa a fazer um discurso mais abrangente sobre o espaço do tempo, falando das decisões divinas, antes mesmo da fundação do mundo, reflete amplamente também no tema da salvação, que deve ser oferecida exclusivamente na pessoa de Cristo. E aqui há confrontação a respeito sobre algumas pessoas que pensam no contexto da salvação pelas obras, mas eu não vou na igreja, mas o que importa é que eu sou uma pessoa boa, eu vou lá, eu dou cesta básica, eu vou lá, faço bem, eu dou comida para os pobres, cuido das viúvas. Mas Paulo ele começa a falar que a vida não se resume na benfeitoria de obras, mas que a salvação ela está interligada a Cristo. E estando a Cristo, eu tenho uma responsabilidade. E dentro de tudo isso, o que a gente pode falar que essa carta de Efésios, dentro do seu tempo, o que ela pode refletir para nós nos dias de hoje? Pastor Leonardo, você mencionou aí essa questão, né, da família, a importância, e quando a gente lê ali, nós vemos que ele foca exatamente nisso, né? O cuidado da família, como Cristo faria, né? O trabalho, no trabalho, é o Senhor, é o patrão, como Cristo faria. É com a igreja, com os outros, como Cristo faria, né? Esse é o contexto que ele fala. Eu vejo que a igreja de Éfeso, né, era uma igreja, de certa forma, madura em alguns aspectos espirituais. Porque a carta não é tão longa, né? E ele vai, assim, direto ao ponto, ele não faz um discurso que vai especificando muito, né? Ele faz de forma mais abrangente esse discurso, né? Então ele vai pincelando alguns itens, mas ele não dá aquela
profundidade, né? Como, por exemplo, ele fala com os romanos, com os hebreus, né? Com os coríntios, a igreja de Corinto, que tem 2 cartas ali aos coríntios, e ele já aprofunda em alguns assuntos que eram mais problemáticos, né? Talvez pelo fato dele ter passado 3 anos, né? A igreja ganhou um ritmo, uma maturidade diferente, né? Um detalhe que me chama a atenção nisso é o verso 1 da carta de Paulo, do capítulo 1 aos Efésios. Ele diz assim, ó: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. A sequência aqui, ela me chama um pouco a atenção, pastor. Em primeiro lugar, ele identifica os membros de Éfeso como santos, ou seja, foram separados, mas por causa daquilo que Jesus Cristo fez, sua morte, ressurreição, o trabalho intercessor de Cristo em favor da sua igreja, é isso que separou a igreja, os membros de Éfeso, é isso que nos separa hoje também, é isso que nos torna hoje santos, é o que Cristo fez e faz. Ao mesmo tempo, isso leva a uma outra, a sequência natural, que é aqui dito, e são fiéis em Cristo Jesus. Isso leva à fidelidade. E se a gente olha, a lição de terça-feira trouxe a estrutura da carta de Éfeso. É interessante se a gente notar, ela mostra que ela começa com saudação, bênção, a oração de Paulo, uma exposição daquilo que Cristo representa, só que ela termina falando de prática do Evangelho, a prática. Ou seja, hoje nós precisamos entender que, embora nós não sejamos salvos pelas obras, a prática do Evangelho é extremamente importante. E ser fiel a Deus, hoje, é uma constatação de obras, de ações práticas no nosso dia a dia. Então, obviamente, nós não somos salvos por obras, mas as obras, elas constatam a nossa fidelidade a Deus, que é uma consequência natural da separação que Cristo, pela sua morte, ressurreição e seu trabalho intercessor, fez e faz por nós, todo dia. E no decorrer da carta ele menciona, né, que essa fé sem as obras, ela é morta, né? Com certeza. E esse detalhe que você mencionou, pastor Giovanni, ele termina a carta falando a mesma sequência, a graça, né, e essa fé que se transmite através de atitudes, de uma vida, né, santificada, né? Ele faz o sermão, ele transmite a mensagem, mas no final ele não esquece do estado de ânimo deles. Porque ele estando na prisão, esse fator poderia desanimar os que ficaram em Éfeso. E ele não esquece de dizer para eles, não desfaleçais. Se preocupa com o estado deles, né? O emocional deles. E aqui ele começa a colocar no contexto de quinta-feira, que eu acho surpreendente. A carta de Efésios, ela é impregnada a respeito sobre a pessoa de Jesus, começo ao fim. E isso me chama a atenção porque, assim, se ela pudesse ser resumida, a visão do plano de fundo é centrado em Cristo para a plenitude dos tempos e o papel da igreja nesse projeto. Eu acho muito interessante a analogia que a Bíblia faz a respeito sobre a igreja, o papel da igreja como uma mulher, dentre outras coisas, no contexto profético. Que quando você vai para Salomão ele fala: a mulher virtuosa, ela edifica a sua casa, mas a mulher sem virtude a destrói com suas próprias mãos. Você vai ver a igreja comparada à mulher. Você vai ver igrejas que são edificadoras e igrejas que destroem a vida das pessoas. E aonde nós vamos entrar no contexto da igreja, que ela deve ser o contexto do projeto de Cristo, a igreja de Cristo. E vamos entrar nesse contexto porque nós estamos chegando no final já do nosso programa, ok? Essa parte da eclesia, a igreja do Senhor, a igreja como templo, mas a igreja também como noiva, a igreja como exército. Nós como adventistas, como que nós podemos trabalhar com um projeto, principalmente do grande plano divino, para a vida das pessoas? Porque como vocês disseram aqui, principalmente no contexto, eu tenho que viver isso. Eu tenho que saber o que é isso. Eu só consigo pregar uma coisa que eu conheço. Eu só consigo fazer boas obras se eu tenho Deus.
Ellen White, ela diz no livro Testemunhos para a Igreja que nenhuma benfeitoria em toda a terra feita pelo ser humano pode ser realizada por vontade humana. É uma impulsação do Espírito Santo na vida dela, mesmo que ela seja um ateu. Assim que ele escreve, a gente, quando a gente escreve alguma coisa, né, a gente tem um propósito naquilo que a gente escreve, né? Não escreve aleatório. Então, aquilo forma um conjunto. Você faz um texto, você faz uma carta, aquilo é um conjunto, né? E se essa carta está impregnada de Cristo, a mensagem não é nem subliminar, né? É clara aqui. A mensagem é clara. Eu e você precisamos estar impregnados. Olha, Paulo dizendo, a minha carta, queridos, ela está impregnada de Jesus. A sua vida precisa ser impregnada de Jesus. Você falou, cristão é aquele que é impregnado de Jesus, vive Jesus, né? Anda com Jesus. É claro, se alimentando da palavra. Ele vai colocando aqui todos os elementos necessários. Mas olha, a igreja, o corpo, a cabeça é Cristo. O edifício, a pedra angular, é Cristo. A noiva, o noivo, é Cristo. O exército, quem é o general? É Jesus. É Cristo, né? Então, tem elementos aí na armadura do cristão que a gente vai estudar ainda, né? Mas ali tem a palavra de Deus, tem a fé, tem as obras, tem o evangelho, que são as sandálias, né? Mas tudo isso focado em Cristo, por esse poder que age em nós, como você mencionou, né? É legal destacar um detalhe. Quando você estiver fazendo aquele exercíciozinho de ler toda a carta de Paulo aos Efésios, eu faço o convite para todo mundo tentar sublinhar todas as vezes em que aparece esse termo, ou um termo semelhante devido aí às traduções, em Cristo. Em Cristo. Paulo, ele repete esse termo várias vezes na carta, e essa repetição ela é significativa porque Cristo é o centro de tudo, e isso é claro. Mas essa carta, citando principalmente essa questão da unidade, olha, igreja como corpo, como edifício, como noiva, a presença de Cristo ela é fundamental para isso. E a última imagem, inclusive, que o autor traz aqui, é a igreja como exército, ou seja, nós estamos numa batalha contra as forças do mal, mas a vitória ela só é garantida em Cristo. Então, de fato, a unidade nesse corpo, dessa igreja, ela só será possível se estivermos ligados a Cristo Jesus. Você tirou Cristo da equação, acabou, né? Sim. O Paulo e João talvez tenham sido os dois que mais falaram sobre Jesus. Então, se você pega o livro do Apocalipse, ele, desde o começo ao final, ele fala sobre Jesus. E Paulo, em todas as suas cartas, todos os seus escritos, Jesus era o centro da sua mensagem, né? E até o ponto dele dizer assim, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo. Então ele queria que a igreja entendesse isso. Cristo é o motivo de todas as coisas e o papel da igreja como seguidora de Cristo. Muito bem, vamos deixar uma mensagem final aqui para os nossos amigos, que eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Hoje existem muitos poderes que estão atrapalhando a visão de um cristão a respeito sobre o seu papel aqui nessa terra. O mundo oferece muita coisa. E como que eu posso auxiliar nosso irmão que está nos assistindo nesse momento, que está nos ouvindo pelo podcast, que essas autoridades, esses poderes estão agora desviando o seu foco? E que tipo de poder é esse que está desviando o foco de um cristão nos dias de hoje para ter uma intimidade com Deus? E vocês podem terminar com uma mensagem especial para os nossos amigos. A tônica dos nossos dias é tirar do centro da vida das pessoas Cristo. Fazer com que as pessoas se voltem para si mesmos, para suas ideias, para suas filosofias, né? Todos os seus conceitos aí. E quanto mais as pessoas tirarem Cristo do centro das coisas, Satanás ele vence na vida da igreja, na vida das pessoas, enfim. Então a mensagem de Éfeso, né, para a igreja de Éfeso, é que Jesus seja colocado como centro de todas as coisas, o motivo de todas as coisas, a Ele toda a honra e toda a glória,
E a igreja precisa entender isso. Jesus é o centro da nossa vitória. Amém. Nunca deixe de pregar, nunca deixe de falar. Porque se você pregar, se você falar, não importa que tipo de oposição se levante, o evangelho vai encontrar morada no coração de alguém. Isso é fato. Isso foi o que aconteceu aqui nessa história. Amém. Amém. Esses poderes, né, eles são muito maiores do que nós podemos vencer sozinhos. Nós acabamos de estudar, né, no outro assunto periódico, que a grande batalha entre o bem e o mal está na questão da adoração. E aqui vem falando dessa adoração, dessa autoridade, né? Nós vamos honrar a quem? Então, se nós buscarmos em Cristo, como o pastor Giovanni falou, se Cristo for o centro, então nós vamos vencer esses poderes que têm nos dominado. Né? Amém. Amém. Eu quero terminar uma mensagem aqui para você que está nos assistindo. Quando eu olho para a carta de Efésios, eu começo a olhar para nossos dias de hoje, vendo a fé de muitas pessoas se esmorecer, desconfiarem até do contexto da onipotência de Deus. Eu quero dizer algo para você aqui. A minha maior preocupação não é ouvir de um ateu que ele não acredita em Deus. É mais de ouvir de um cristão que Cristo acabou se tornando um mero detalhe na sua vida. E eu quero deixar essa mensagem para você. Não deixe Jesus ser apenas um detalhe na tua vida. Que ele venha ser o centro de todas as coisas. Do teu pensamento, do teu relacionamento, mas acima de tudo, do teu objetivo final, que é viver uma eternidade ao lado dele. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, meus amigos, por estarem aqui conosco. Que Deus possa os abençoar. Vamos terminar com a bênção do Senhor. Pastor Giovanni, o senhor pode orar para nós nesse momento? Sim, vamos orar? Querido Deus, nós agradecemos a oportunidade de, a partir da Tua Palavra, da Bíblia, obter respostas, ó Deus, para a nossa vida e fortalecimento para a nossa fé. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor, ó Pai, possa, assim como na igreja de Éfeso, naquele tempo, que o Senhor possa trazer hoje, ó Deus, a certeza de que nós teremos a vitória em Cristo Jesus. Amém. Não importa quais sejam os desafios, não importa qual seja a oposição que se levante, que o nome de Cristo possa ser honrado e glorificado através de nossa vida. Amém. E que esse seja a nossa principal pregação. E que muitas pessoas, ó Deus, a partir do nosso testemunho, a partir de nossa pregação de Cristo Jesus, possam tomar uma decisão ao seu lado. Amém. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Amém. E a você, amigo, que fica aí conosco, Deus te abençoe, que você venha dar um jeitinho de estudar um pouquinho mais essa lição, que vai ser algo maravilhoso na tua vida, que você venha ter a bênção do Senhor sobre a tua semana e que até semana que vem possamos ter a oportunidade de ter mais um encontro. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima semana.